Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. A igreja cantando, prosseguindo. Para o alvo eu vou. A coroa conquistar. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez, Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Eu vou pedir você, por favor, que abra sua Bíblia mais uma vez, em João, no capítulo 3. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra. Quem não trouxe a Bíblia, vai ser projetado. Você vai poder acompanhar a leitura desse texto. Para muitos de nós é um texto conhecido. Mas seria muito bom que você, mesmo conhecendo o texto, abrisse a sua Bíblia para lermos. Enquanto você abre a sua Bíblia para ler, só lembrando a igreja que nesta sexta-feira nós temos mais uma vigília, a partir das 21 horas, a nossa vigília aqui na igreja. Venha orar com a gente. Sexta-feira, a partir das 9 horas. Todos estão convidados e podem e devem vir. João capítulo 3. Presta atenção na história desse texto. Evangelho de João no capítulo 3. Havia
entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus abençoe essa palavra. Nós lemos até o versículo 18. Deus abençoe e aplique no nosso coração. Amém? Há alguns anos atrás, foi publicado um livro que tornou-se, em pouco tempo, campeão de vendas no mundo inteiro. O livro chama-se Uma Vida com Propósito. Quantos já leram esse livro? Maravilha. Uma boa leitura. Você vai encontrar facilmente nas livrarias. Uma Vida com Propósito. O autor desse livro, o pastor Rick Warren, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Ele abre o seu livro, começa o seu livro, fazendo uma colocação que eu considero das mais relevantes para a nossa vida. Uma colocação, uma avaliação, uma análise que eu considero fundamental para nós. Ele afirma o seguinte: todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. Parece uma afirmação muito simples, mas se a gente for parar para pensar, é uma afirmação muito significativa. A palavra dirigir, ou com a palavra dirigir, nós estamos pensando em guiar, controlar, direcionar, influenciar. O que o autor do livro está dizendo é que nesse exato momento, você pode estar sendo dirigido
por um problema, por pressão, por um prazo limitado, por uma lembrança dolorosa, você pode estar sendo dirigido por um medo. Você pode estar sendo dirigido por uma crença inconsciente. Existem centenas de valores e circunstâncias e emoções que podem agora estar dirigindo a sua vida. E ele enumera 5 que são as mais comuns. Ele diz, por exemplo, que muitos podem estar nesse exato momento sendo dirigidos pela culpa. E ele avalia que as pessoas dirigidas pela culpa passam toda a sua vida fugindo do remorso e tentando esconder a vergonha de algum erro praticado. Normalmente as pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que o passado controle o seu futuro. Frequentemente essas pessoas culpam a si mesmas e acabam elas próprias sabotando o seu sucesso. Você, por exemplo, tem na Bíblia Sagrada o exemplo de alguém que foi dirigido pela culpa, Caim, ao matar o seu irmão. A culpa passou a influenciar e a direcionar todas as ações seguintes. E Caim tornou-se um fugitivo errante pelo mundo. Somos produto do passado, mas não precisamos ser prisioneiros do passado. Não existe como nós nos desligarmos do passado ou vivermos de alguma maneira, encontrarmos alguma forma de nos desligarmos completamente do passado. Não existe. Mas nós podíamos impedir que esse passado controle a nossa vida. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida não é restringido pelos erros que eu, que você e que nós cometemos. Você encontra na Bíblia alguns exemplos clássicos. Moisés, por exemplo, foi assassino. O início de Moisés, aos 40 anos, foi dramático, porque Moisés fugiu, porque cometeu um assassinato. Mas quando você lê a história de Moisés, você vai ficar perplexo como Deus usou poderosamente Moisés, mas Deus transformou Moisés num líder. O passado de Moisés não era nada bom. Mas Moisés não deixou ser dirigido e controlado pelo seu passado. Houve uma ruptura de Moisés com essa lembrança amarga do passado. E a partir daí Deus transforma Moisés num homem extraordinário. Gideão tem um currículo de um homem covarde. Mas a partir do momento que Deus se relaciona com ele, ele se transforma num corajoso herói. Você podia pensar na vida extensa de erros e de fracassos e de pecados do nosso apóstolo Paulo, tão elogiado, tão tomado por exemplo. Que currículo também. Mas é incrível como Deus toma a vida desse homem e usa esse homem de uma forma extraordinária. Alguém me mandou uma mensagem essa semana, uma jovem diz assim: pastor, eu gosto muito de um versículo que o senhor gosta também. Esquecendo-me das coisas, prossigo para o alvo. Esse era o versículo que eu creio, o versículo tema de Paulo. Que passado doloroso.
que as lembranças amargas, com certeza, ficavam remoendo na mente de Paulo, mas que homem extraordinário ele se tornou. Porque não foi dirigido, não permitiu ser dirigido, influenciado pelo passado. Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Pessoas que se apegam a mágoas sofridas e que não conseguem superá-la. Ao invés de tomarem o caminho do perdão e aliviarem a sua dor, continuam remoendo e revivendo continuamente na sua mente aquela mágoa sofrida. Normalmente, pessoas dirigidas pelo rancor se fecham. Eles ou elas interiorizam a sua raiva e de vez em quando explodem sobre os outros. Ambas as coisas são terríveis. O rancor normalmente machuca mais aquele que o guarda do que as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, aquele que ofendeu, esqueceu o insulto e seguiu com a vida. Mas aquele que foi ofendido, muitas vezes continua preso àquela mágoa por longo tempo, fazendo o passado perpetuar na sua vida. Muitos são dirigidos pelo medo. Temores resultantes de experiências traumáticas, experiências duras. Ou, às vezes, o medo resultante de uma expectativa não correspondida. Alguém que apostou num projeto, apostou num relacionamento, todas as suas fichas, mas não foi correspondida. E aquela dor, aquela desilusão, leva o medo de novamente desenvolver novas relações ou novos projetos. Pessoas dirigidas pelo medo perdem frequentemente muitas oportunidades porque não querem correr riscos. O medo, diz o autor, é a autoimposição de um cárcere que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. O medo, ele é a autoimposição de um cárcere, de uma prisão, que impede você de tornar aquilo para o qual Deus deseja que você se torne. A Bíblia diz que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor de Deus. Eu disse para você de pessoas dirigidas pela culpa, pessoas dirigidas pelo rancor, pela mágoa, pessoas dirigidas pelo medo e pessoas dirigidas pelo materialismo. Essa talvez seja de mais fácil percepção. O desejo de adquirir, de possuir, torna-se o único, o supremo objetivo da vida. O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito de que quanto mais você tem ou adquire, mais você será feliz, mais você será guardado, protegido, amparado. Mas esse pensamento é mentiroso, é falso. Essas coisas materiais que adquirimos trazem para nós uma felicidade temporária. Você conhece muito bem, a mídia a todo momento apresenta para nós modelos de pessoas assim, que vivem em função de ter mais. Aliás, parece que o nosso Brasil, ultimamente, a gente só está ouvindo esse tipo de coisa. Alguém falou para mim esses dias, brincando, falou, pastor, interessante que essas histórias de corrupção que a gente vê não tem nada de 1000, é só 1 milhão, né? É 10 milhões, é 20 milhões. Eu falei assim, pois é, a gente, pobres mortais, não tem nem ideia do que seja esse tanto de dinheiro. O que uma pessoa faz com esse tanto de dinheiro? Acho que nem ele mesmo sabe, mas se essa pessoa, impulsionada pelo desejo de possuir,
tiver a oportunidade de ter 100 milhões, ele terá. 200 milhões, ele terá. Bilhões, ele terá. É uma força poderosa, até de difícil compreensão. Muitos são dirigidos também pela necessidade de aprovação. São pessoas que vivem em função das expectativas dos outros, de agradar as pessoas. Agradar esposa, agradar filhos, agradar professores, agradar amigos. Muitas pessoas vivem trabalhando nesse sentido, de ganhar a aprovação dos outros e do grupo a que pertence, mas nunca estão satisfeitos. São dirigidos pela pressão social, são preocupados com o que os outros podem pensar. Eu conheço histórias tristes de relacionamentos assim, em que as pessoas estão encerradas num grande sofrimento, mas não conseguem se abrir, não conseguem buscar tratamento para o seu problema, porque não suportam o fato de que os outros vão descobrir a sua fraqueza, ainda que seja uma fraqueza temporária, o seu problema, porque o que os outros vão pensar da gente? Eu não sei se a essa altura da nossa palavra você já está desconfortável. Porque pode ser que alguma dessas coisas aqui tenha encontrado você aí desprevenido. Eu estava falando num acampamento de jovens junto com um pastor Lázaro, uma biblioteca na cabeça que eu nunca vi aquilo, de tanta cultura, conhecimento, uma bondade em pessoa. Um dos homens mais generosos e bondosos que eu conheci, cultos. Eu estava ministrando, ele ouvia e depois vice-versa. E eu estava ministrando a palavra e pensando assim, o que será que o pastor Lázaro deve estar pensando, né? Um posto de cultura, qual a avaliação que ele está fazendo da minha palavra? Depois eu vou sentar com ele, aliás, eu já tinha dito para ele, falou, terminando a minha palestra, nós vamos sentar que eu quero as suas opiniões. E realmente ele é uma pessoa admirável. E no final da minha palavra eu fiz um apelo, e o pastor Lázaro foi à frente para minha surpresa. E eu disse assim, pastor, o que falou seu coração essa noite? Ele falou, Honório, Deus falou fundo ao meu coração essa noite. Há quanto tempo eu venho sendo manipulado pela minha necessidade de aprovação? Você não tem nem ideia. E hoje eu coloquei isso aos pés do Senhor Jesus. Eu tenho para mim que a experiência de Nicodemos, agora volte a sua atenção para o texto que nós lemos, não foi muito diferente. É muito provável que Nicodemos, o homem da história aí de João capítulo 3, esse religioso, fariseu religioso, homem de renome, de posição social, ouvindo a pregação, a palavra de Jesus, sentiu-se profundamente incomodado. E, baseado no relato desse texto, me parece que esse homem vinha sendo, ou tendo a sua vida influenciada por muitos desses aspectos que nós acabamos de trazer para os irmãos. Nicodemos era um homem que havia dedicado a sua vida inteira à religião. Esse era um homem que a gente poderia dizer que conhecia aquilo que tinha da Bíblia naquele tempo de ponta a ponta, de capa a capa, ponto e vírgula. Um homem conhecedor da lei, aquilo que se tinha na Bíblia até aquele tempo. Era um homem de uma moral irretocável. Para chegar a ser fariseu, principal dos fariseus, esse homem teve a sua vida vasculhada moralmente, não foi encontrado absolutamente nada. Então, um homem que tinha um alto padrão de conduta moral, um alto padrão de vida religiosa, de vida social,
Mas o texto diz que esse homem vai à noite conversar com Jesus sobre o tema fundamental da vida. A questão fundamental da vida. Nicodemos estava preocupado. Se eu morrer, eu vou para onde? Qual foi a última vez que você conversou sobre isso? Ou, deixa eu mudar minha pergunta. Qual foi a última vez que você fugiu desse assunto? Porque esse assunto incomoda. E não me admira que você tenha evitado esse assunto. A questão para Nicodemos é: será que a minha religião e tudo que eu tenho feito é suficiente ou são suficientes para me garantir a vida eterna nos céus? Havia um ponto de interrogação na vida desse homem. Será que realmente as coisas que eu estou fazendo são suficientes para me assegurar a vida eterna no céu? E todos os dias ou todas as noites eu penso que esse homem colocava a cabeça no travesseiro e ele pensava assim: e se eu morrer agora? Para onde eu vou? Eu penso que todas as vezes que Nicodemos enterrava um amigo, enterrava alguém, ia ao ofício fúnebre de alguém, um amigo, um parente, seja lá quem for, devia ser um drama para ele, porque ele devia pensar assim: uma hora vai chegar a minha vez. E aí? Como diz o pastor Cláudio Duarte, uma hora vão chamar minha senha. E aí? E é interessante esse momento, né? Como a gente, como pastor, tem que passar por isso tantas vezes, a gente às vezes acaba observando a reação das pessoas. Uns ficam ali completamente introvertidos, calados. Outros começam a contar piada e rir, que você tem que pedir para a pessoa sair para fora, porque fica aquela coisa. Outros ficam ali contemplativos, calados. Outros ficam saudosistas. Maneiras diferentes que nós temos para enfrentar essa dura realidade. A maior questão da vida. Para onde eu estou indo? Qual era o problema de Nicodemos? Na verdade, tudo que a religião havia proporcionado a ele não tinha sido suficiente para que ele se sentisse seguro. E eu quero pegar um gancho da nossa EBF e dizer: sabe qual o problema de Nicodemos? Faltava, vamos ler? Conexão com Deus. Faltava conexão com Deus. E aqui, meu amado irmão, eu te dou uma resposta que talvez você tenha... uma pergunta que talvez você tenha feito: pastor, por que as pessoas são movidas a essas influências? O que leva as pessoas assim a ficarem tão perdidas na vida a ponto de serem influenciadas tão fortemente por esses aspectos? Porque quando a gente para refletir, queridos, ser movido pela culpa, imagina que vida infeliz. Ser movido pelo rancor, pela raiva, imagina que vida medíocre. Ser movido pelo materialismo, imagina que vida infeliz também, medíocre. Ser movido pela necessidade de aprovação, enfim. Quando Nicodemos vai ao encontro de Jesus, ele vai para expor diante de Jesus. E aqui eu creio que também, baseado na Bíblia Sagrada e em tantos outros textos, que Nicodemos foi ao encontro de Jesus, levado pela influência do próprio Deus.
Nicodemos não tinha consciência, mas algo maior do que ele está levando ele ao encontro com Jesus. O que talvez esteja acontecendo comigo, com você essa noite? Diga para mim com sinceridade, você saiu da sua casa hoje pensando em conversar sobre esse assunto? O que você veio esperando essa noite aqui? Sinceridade. Muitos de nós viemos aqui para prestigiar os nossos filhos. Muitos de nós viemos aqui porque é uma igreja e o ambiente deve ser bom. Afinal de contas, quem sabe eu posso fazer um bom amigo. Os meus pais me ensinaram que eu preciso ter uma religião. Quem sabe eu já estou ficando assim, meio que perdido nessas propostas desse mundo. E eu preciso encontrar uma referência. A igreja é um lugar seguro. Enfim, razões diferentes nos movem. Mas eu quero fazer uma afirmação para você com muita tranquilidade. Deus trouxe você aqui esta noite. Pastor, é verdade. Deus trouxe você aqui esta noite para nós termos essa conversa. E quem sabe hoje o Espírito de Deus não está vindo diretamente ao encontro das suas necessidades mais básicas, que você não consegue nem explicar. Uma infelicidade que habita o seu interior, uma insatisfação que você não consegue explicar. E você já percorreu várias igrejas, várias religiões, já teve vários relacionamentos, você tem uma conta bancária recheada, portanto, dinheiro não é problema, você já conquistou uma estabilidade financeira, enfim, nada disso supriu essa carência básica que habita o nosso ser. Nicodemos tinha tudo isso, mas nada disso trouxe resposta para ele, porque faltava conexão com Deus. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada é o lugar mais seguro para você entender a sua vida e as suas necessidades. As pessoas estão buscando lugares diferentes, mas eu quero afirmar a você, conheça a Bíblia. E você vai encontrar as respostas que você precisa. A Bíblia diz que quando a nossa comunhão com Deus foi quebrada, nós nos tornamos carentes. Quando nós perdemos a conexão com Deus, nós nos tornamos suscetíveis a todos os tipos de influência. Por que o homem é assim, pastor? Eu digo para você, porque nós um dia perdemos essa conexão com Deus e perdemos o sentido e o significado da nossa vida. O homem criado por Deus só encontra significado para a sua vida quando ele se conecta novamente com Deus. Meu irmão, nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. Nós não somos frutos de uma explosão ou do acaso. Eu acho que você já passou essa fase de achar que uma coisa tão extraordinária como o ser humano é fruto do acaso. Senão você começa a pensar na gestação de uma criança, vai na maternidade, começa a estudar um pouco de biologia aí que você vai ficar surpreso com isso. Se você nunca pensou, eu creio que todos nós já pensamos, não dá para acreditar que nós somos fruto do acaso. Eu e você somos criaturas criadas por Deus, à imagem e semelhança de Deus. E enquanto nós não voltarmos à comunhão com Deus, estivermos novamente conectados com Deus, nós continuaremos perdidos. A nossa vida continuará sendo dirigida por tantas coisas. E nós seremos habitados por uma infelicidade que nós não sabemos explicar muito bem. E talvez você esteja gastando muito o seu dinheiro no consultório de psicologia, pedindo para que um psicólogo traga essas respostas para a sua vida. Qual a resposta de Deus para Nicodemos? Para aquele homem que está
completamente perdido, apesar de ser tão religioso. Versículo 5, ou versículo 3, melhor dizendo, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Presta atenção na resposta de Deus à inquietação desse homem Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus, ou você não terá vida eterna na presença de Deus. Nascer de novo, a sua dúvida era a dúvida de Nicodemos. O que é isso, Jesus? Nascer de novo? Como eu, que já sou um homem velho, posso nascer de novo? E Jesus está falando, Nicodemos, eu não estou falando de nascimento físico, eu estou falando de algo espiritual. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Portanto, eu não estou falando de nascimento carnal, físico, eu estou falando de algo espiritual. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não fique admirado de eu te dizer que você precisa nascer de novo. E Jesus continua aquele diálogo com Nicodemos. E Nicodemos com certeza está surpreso com a resposta que ele encontra em Jesus, assim como talvez você esteja surpreso com essa resposta. E Jesus diz a ele que todo aquele que crê nessa verdade tem a vida eterna nos céus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus é reconectado, tem a sua conexão estabelecida com Deus e tem a segurança da vida eterna nos céus. A religião não havia levado Nicodemos a isso. Porque deixa eu te explicar uma coisa, há um lado da religião muito positivo, mas há um lado da religião muito negativo. A religião pode afastar você de Deus, ou a religião pode trazer você para perto de Deus, pode facilitar a sua conexão com Deus. Existe uma religião que diz que você é capaz de fazer novamente essa conexão. Foi brilhante a ideia do teatro que nós vimos aqui na escola bíblica. A vovozinha ganhou um computador, mas ela se atrapalhou toda com o computador e perdeu a conexão. E ninguém conseguiu ajudá-la. Foi preciso de um técnico vir, né, tia Kenny? E o técnico, assim, em instantes, conseguiu consertar e reconectar a vovó. E a vovó ficou extasiada com aquilo. Porque eu e você não podemos sozinhos fazer essa reconexão. Somente Jesus. Foi por isso que Deus enviou a Jesus a esse mundo, para que ele fizesse essa reconexão, para que ele fizesse aquilo que eu e você não podemos fazer. As pessoas me perguntam, pastor, o que é fé? Fé, meu amado irmão, é você confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ponto final. Eu sei que essa resposta é simples demais. Essa semana nós fizemos aqui na quarta-feira um estudo e nós estávamos lendo algumas definições de fé. Autores importantes dizendo que fé é você acreditar no impossível. Fé é você acreditar naquilo que não existe para que aquela realidade não existente se torne existente. Fé é um salto no escuro, diz Søren Kierkegaard, aquele filósofo existencialista tão estudado nas nossas universidades.
Quando a palavra de Deus diz, não, meu amado irmão, fé é você abrir mão da sua autoconfiança. É você entender que você não é capaz de fazer novamente essa conexão. E você confiar completamente naquilo que Jesus fez. Isso é fé. Pastor, eu gostaria muito de ter fé. Então você está tendo a oportunidade nessa noite. Quando você abre o seu coração e convida Jesus para essa relação de fé, de confiança e de dependência como seu Salvador, único e exclusivo. Você abre mão da sua capacidade própria e você torna-se uma criança. A Bíblia diz que nós precisamos nos tornar como crianças. A criança joga-se nos braços do seu pai porque confia nele e sabe que vai ampará-lo. Esse é o desafio meu, o seu, é o nosso, é o desafio de Nicodemos. Nicodemos deveria, naquele momento, abrir mão de tudo aquilo que ele conhecia, de tudo aquilo que ele acreditou, para que uma nova verdade passasse a dirigir a sua vida. Hoje à noite, nesse momento, nós estamos tendo uma batalha espiritual muito forte. Todos os seus conceitos e as suas ideias estão sendo confrontadas com a verdade da palavra de Deus. E em nome de Jesus, os nossos vãos conceitos e preceitos vão cair por terra. Porque o Espírito Santo de Deus está fazendo fluir o poder entre nós. E nos tirando de uma vida de ilusão e de mentira, e nos trazendo para a verdade da palavra de Deus. Eu e você precisamos de um Salvador. Nicodemos julgou que a sua habilidade, a sua moral eram suficientes, que ele não precisava de um Salvador, e Jesus está mostrando para ele, Nicodemos, arrependa-se disso. Você precisa nascer da água. O nascer da água está ligado ao batismo do arrependimento ministrado pelo apóstolo João depois, e tantas vezes mencionado na Bíblia Sagrada. Quem não nascer da água e do Espírito. Pastor, como que isso vai acontecer? Meu irmão, não existe fórmula. Eu estou falando de algo sobrenatural. É o Espírito de Deus agindo no seu interior, no seu coração. E transformando a gente em novas criaturas. E fazendo aquilo que Jesus chamou do novo nascimento. Fazendo de nós novas criaturas. Reconectando. Fazendo nova conexão com Deus. Nicodemos era um homem tão importante, tão dedicado à religião, mas completamente perdido. E agora, pela graça de Deus, ele está tendo a revelação da verdade. A verdade está derrubando os conceitos errôneos de Nicodemos e fazendo uma obra de transformação. Assim como Nicodemos, também pode acontecer comigo e com você. A crise pode ser permitida por Deus para levar você ao conhecimento de Jesus e a sua rendição. Você decidiu vir para uma igreja, você teve uma brilhante ideia. Parabéns. Eu tenho ouvido alguns testemunhos aqui mesmo. Pastor, eu resolvi que eu preciso de uma igreja, por isso eu estou aqui. Falei, parabéns. O próximo passo agora é você entender que igreja só não basta. Nós precisamos de Jesus. Numa linguagem moderna, a gente pode dizer que essa foi a resposta de Jesus para Nicodemos. Nicodemos, igreja não basta, religião não basta. O que eu e você precisamos, meu amado irmão, é de reconhecer a nossa completa dependência de Deus para a salvação. Assim como aconteceu com Nicodemos, pode acontecer comigo e com você. É preciso nos arrependermos de nossos pecados
e confiarmos somente em Jesus para a salvação. E você talvez pudesse me perguntar ainda, para a gente concluir, pastor, por que Jesus faria isso por mim? A resposta o texto te dá, porque Deus amou o mundo, amou a mim e a você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A questão é o que você vai fazer com isso agora. Deus tem uma mão estendida com um presente para te dar. E Deus espera que você receba pela fé esse presente. Essa reconexão, conectar você novamente com Deus e dar sentido à sua vida é obra de Deus. Se aquiete no seu lugar e deixa Deus fazer a obra. Apenas confie em Deus.